Pai do Senhor, meus irmãos, meus amigos, a meus colegas, né? Minhas ovelhas, né? Mais uma vez na presença do Senhor, né? Que Deus abençoe cada um, que eu creio que Deus vai dar uma grande vitória, né? Para cada irmão, cada amigo que está me ouvindo, que está me assistindo, né? E eu quero agradecer mais uma vez aqui nesse lugarzinho de sempre, né? E hoje é mais um dia de alegria diante de Deus. Eu fico muito contente quando fico nesse lugarzinho aqui, né? Aqui é meu cantinho que eu falo com Deus, né? Para quem não conhece, né? Então, aqui eu estou aqui, né? Abro minha Bíblia, né? E falar de Deus, né? Para todos vocês. Que todo mundo tem, né? Todo mundo tem um cantinho, né? Que vem falar com Deus, né? Não importa que lugar, seja no quarto, numa salinha, né? No escritório, né? E eu tô aqui no meu cantinho também, falando com Deus, estudando um pouquinho, né? Aprendendo mais, né? Que a gente fala, né? E lembrando mais, né? Falando para os meus queridos, né? Eu tô lá no YouTube, né? Mais uma vez, né? Não esquece de dar um joinha lá. Toda vez que você entrar, dá um joinha lá para ajudar o meu canal lá, né? Que sempre o começo, né? Você sabe como é que é, né? A gente vai aprendendo, né? Você vê que eu tô devagarzinho, tô montando aqui aí a estrutura minha aqui. Logo, logo vai ser um som melhor, né? É importante eu estar falando de Deus, né? Levando o melhor para vocês, que é Deus, a palavra de Deus, né? E eu fico muito grato, algumas pessoas tá, né, elogiando, né, falando, Val, que bom você tá, né, levando a palavra de Deus aí, né, no canal, né, falando de Deus. Isso é muito importante, né? Melhor que ficar falando outras coisas bobeira aí, né, que não convém a presença de Deus. O importante é você estar orando, buscando a presença de Deus e fazendo o melhor para você e para as pessoas, né? Isso as pessoas se sentem bem, né? E eu creio que logo, logo a gente vai se dar bem, né? Vou estar mais agradecendo a vocês aí. Que é isso que eu gosto, é fazer o que Deus manda, né? Independente, como eu sempre falo, né, irmão? Dependente de religião, dependente de qualquer coisa, né? Como diz o meu pastor querido, né? Geno Duque, né? Ele sempre fala, né? A gente não está aqui para pegar placa em nome de religião. O importante é falar de Deus. E, sem mais, sem menos, né? Agradecer, né? Como eu falei agora, um pastor que me acolheu muito bem na casa dele, né? Na igreja, o Geno Duque, né? E outros pastores também que eu conheço também, né? Muito bom. Eu falo do Geno Duque, pessoal, que é uma igreja que eu vi, me impactei muito nessa igreja, né? Aprendi muito. Eu assisto muito os vídeos dele, né? E um pastor que, quem conhece ele, nossa, é um ser humano muito bom. Eu gosto de nós, né? Gosta de falar de Deus, né? E outros criticam, mas não conhece, né? Conhece a pessoa primeiro para depois criticar, né? E tem um coração muito bom, né? Ele é humilde, simples, né? Onde ele estiver, sempre vai falar com você, né? Ele não corre, né, da pessoa. Ele vai lá e cumprimenta, ora. Só fazer uma visita na igreja dele lá, né? Que eu falo, né? É uma igreja muito boa. Para mim foi uma escola, né? Aprendi bastante, né? E eu agradeço muito a ele, né? E eu tô assistindo sempre ele no canal lá, né? Se ele vê eu no canal aí, né? Então, um abraço e um agradecimento pro nosso pastor e a esposa dele, né? Ina de Duque, né? Depois eu sempre vou comentar dele que eu aprendi muito com alguns pastores que tá lá, né? Então eu agradeço muito a Deus, né? Por essa oportunidade que me deu. Agora eu vou falar aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Né? Vou falar hoje de perseguição, né? Perseguição. Hoje é uma palavra boa, eu vou trazer para você, né? Então eu vou trazer uma palavra sobre perseguição na Bíblia. Por isso que eu tô aqui, ó, mostrando aqui, ó, né? Por quê? Né? A Bíblia fala que no final dos tempos, né, não vai existir mais a Bíblia, né? Quem tem hoje, aproveita, aprende bastante, que no final dos tempos, né, isso aqui vai sumir da terra, né?
vai ter aqui a perseguição, todo mundo vai pegar a Bíblia, os pessoal, né? Quando fala os fariseus, né? Vão pegar, vão queimar, né? E vai ser um reboliço, né? Para quem sabe, né? Aprende, né? E passa para o seu povo, né? Que a Bíblia fala que lá no final dos tempos vai ter muita perseguição, né? Voltando no assunto, irmão, perseguição, a Bíblia fala, né? Que antes de Jesus, né? Ser sacrificado lá, morto, né? Ele foi perseguido, né? Jesus, né? Ele sentiu que ia, né? Tava chegando a hora, né? Então a gente sente o lugar dele, né? Ele teve que sair de alguma cidade para outra, né? Que primeiro já começou do povo, né? Perseguindo ele, né? Os fariseus não acreditavam nas palavras que ele falava para eles, né? Então ele não ele colocava Moisés, Elias, né? E outros profetas, né? Lá atrás, antes dele, né? Que ele era o Salvador, ele era Deus, né? Como fosse Jesus ali, né? Então ele não sabia que ele estava falando com o próprio Jesus, né? Que Deus mandou o filho dele, né? Então o povo, ele não acreditava. Ele ficava falando coisas com coisas e isso foi perseguindo Jesus, né? E quanto mais Jesus ia fazer os milagres, eles criticavam Jesus, né? Que não era certo. Ele não acreditava nos milagres de Jesus. Por isso que eu falo, né? Jesus foi perseguido com os fariseus, né? Muitos, né? Que tava ali com Jesus, né? Queria ficar ao lado de Jesus. Mas os próprios fariseus não deixavam as pessoas ficar mais próximas de Jesus, né? Então chegou uma época que ele teve que sair de alguns lugares. Por causa que o povo queria matar ele, né? Foi tanto que os discípulos pegaram ele, né? E levaram ele para outra cidade que ia ser predejado, Jesus, ali, né? Na hora. Então Jesus saiu, mas ele voltou, pessoal. Ele voltou para acabar de pregar a palavra, né? Para aquele povo. Tinha muitas pessoas ali. O que eram as pessoas, pessoal? Eram as pessoas que era pessoa humilde, né? Inocente, não tinha a palavra de Deus ali na vida deles, né? É pessoa que era aleijado, pessoa que era cego, né? Muita gente já falou que era só um cego, mas lá tinha várias pessoas doentes, vários cegos, né? Várias pessoas aleijadas, paralíticos, né? Até pessoa que já foi dessa para outra, ele trouxe a vida, né? Como aquela menina, o amigo dele também, né? Então, e aquele que estava indo para o enterro também, eles, né? Foi tudo ressuscitado. Quando Jesus passava, algo acontecia, né? Então as pessoas não acreditavam, os fariseus. Então ele era perseguido. O que eu tenho que falar para vocês? Mesma coisa hoje, né? Hoje você pensa que você está sozinho, você pensa que você está ali fazendo coisa, né, de bom, mas tem alguém no seu lado olhando. Alguém está no outro lado da rua observando você, né? Para ver o que você está fazendo, né? Então essas pessoas são pessoas que estão observando, estão seguindo você também, né? Pessoa que, sabe que essas pessoas, é pessoa que tem inveja de você. É você que é pessoa que não quer ver você feliz, né? É pessoa que não quer que você tenha um carro, não quer que você tenha uma casa boa, né? Você está ali na sua casa arrumando, tem alguém de olho, né? É inveja, né? Você pode ver que isso aqui não é da agora, isso é lá do passado. Como eu falei, né? Jesus, ele foi muito perseguido, né? Então, nós temos que se firmar com Deus, né? Por isso que hoje a palavra é perseguição, né? Hoje eu falo que eu trouxe essa palavra porque Deus tocou no meu coração, né? Ontem eu vim com outra palavra, né? E hoje eu vim com mais uma palavra para mudar, né?
a sua história, né? Tem que tomar cuidado. As pessoas que você anda, será que você está andando com a pessoa certa? Né? A gente pensa que está, né? A Bíblia fala, maldito o homem confia no homem. Né? Então, né, tem que tomar cuidado. Né? Mesmo Jesus ali, ó, com aqueles seus discípulos, mas tinha um, né, que estava ali, né, só de hoje, Jesus. Ele mesmo vendo que Jesus curava, ressuscitava, fazia milagre, mas mesmo assim ele estava com inveja. Né? Ele queria... na verdade, irmão, não era nem ele, era o próprio inimigo, né? Entrou na mente dele. E Jesus já viu na hora quando ele viu o jeito dele. E assim nós, irmão, você está andando, você está com um amigo no seu lado, mas ele começa a olhar suas coisas, né? Você pode ver que ele começa a comentar das suas coisas, né? Começa a falar, por que você tem isso? Né? Nossa, você trabalha pouco, mas você tem isso, né? Você viaja, mas você tem isso. Até na família essas pessoas olham, porque tem inveja, né? São perseguidos, pessoas perseguidas. Mas por quê? É espírito que acaba entrando naquela pessoa e tomando a atitude daquele jeito ali, ó, né? Mesmo Jesus ali, voltando lá de novo, Jesus, quando ele viu que estava chegando a hora dele, ele saiu para, né, lá no monte para orar. Quem estava ao lado dele? O inimigo, o próprio Satanás, né? Oferecendo muitas coisas para eles, para ver se ele se prostra ali do lado dele aí. Agora, pare e pense, irmão, hoje, tá a mesma coisa, né? Hoje as pessoas tá a mesma coisa. Ele está sendo enganado. Hoje a pessoa tem uns dom dentro da igreja, aí chega um de fora e oferece uma graninha, aí cai no laço do inimigo, né? E aí acaba, desde cantar para Jesus, se ilude pelas coisas do mundo, né? Já começa por aí, comprado. Assim foi Jesus também. Jesus estava ali no monte, o diabo mostrou várias, né, coisas para Jesus. Na cidade, abriu lá o telão e mostrou. Isso aqui é tudo meu, né? Ele não tem nada, irmão. Não tem nada. Ele foi expulso do céu, né? Ele foi expulso do céu, foi direto para o inferno. E por que ele está falando que é tudo dele? Ele não tem nem dono da vida dele, né? E a vida dele já está destruída, já está no final, lá pro lado o lago de fogo. Então, irmão, é a mesma coisa. Hoje, a pessoa se vende por qualquer coisa, qualquer moeda, né? Até casal mesmo a gente vê aí destruído, né? Tá numa vida lá boa dentro da igreja, mas acaba só por causa que Deus passou um vento, já se entrega, né? Aí ainda põe culpa para Deus ainda. Então não é Deus, é a própria pessoa que dá lugar ao inimigo. Isso aí não agrada a Deus. Então vamos se colocar e falar com Deus, pedir a Deus para tirar esse espírito, né? Porque isso é tudo espírito, mano. A palavra diz assim, ó, a mente vazia é lugar do inimigo, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Cuidado, né? Para a gente não se cair na tentação, né? Eu vejo aqui, ó, né? Vendo essa palavra, eu sempre falo que a gente tem que estar sempre pedindo a Deus, né? Para tirar essas pessoas do nosso meio. Mesmo a gente com falha, mesmo a gente ali, ó, né? Cansado, mas a gente tem que procurar Deus, né? A solução, né? Não deixar que essa tentação venha. Ela vem como um bandeja para te cair, né? Isso é um alerta. Estou aqui falando de alerta. Cuidado, né?
Não vai, né? Jesus, ele teve inteligência, ele viu que o diabo estava beirando, ofereceu para ele, né? Tudo, né? Então ali Jesus estava perseguido, né? Até pelo inimigo, né? Mesmo assim foram os discípulos também. Quando Jesus foi embora, né? O discípulo ficou, eles também foi perseguido, né? Então essas pessoas, esses discípulos, ele é muito ali, ó, diante de Deus, temente a Deus, né? Pedro foi perseguido, né? E os três, né? Que foi, né? Que o rei queria jogar ele na fornalha do fogo lá, né? Perseguido também, né? Moisés também, né? Pelo faraó. Então, todas essas pessoas, né, esses discípulos, esses apóstolos de Jesus, foi perseguido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente ficar sempre alerta com pessoas assim, né? Se você vê que se alguém está no seu lado, querendo saber alguma coisa de você, pede para Deus para afastar essas pessoas, né? Que aí, quando você vê, está sendo perseguido, né? Talvez você acaba fazendo uma coisa, aí aumenta, fala, joga você num buraco sem, né, você fazer nada. Por quê? Porque você está sendo perseguido. Amém? Essa palavra é uma palavra forte que Deus me colocou no meu coração. E mais um pouquinho, né, eu vou meditar aqui uma palavra. Sempre eu medito uma palavrinha aqui no Salmo 143, né? O Senhor ouviu a minha oração, inclina aos meus ouvidos e a minhas súplicas. Escuta-me segundo o teu sua verdade e segundo a tua justiça. E então entres em juízo com teus servos, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente, pois o inimigo persegue a minha alma, tropeça em mim até o chão, faz em mim habita na escuridão, como aquele que morrerá há muitos, pois que o meu espírito se justia em mim, o meu coração, e em mim está desolado. Amém? É só aqui, essa parte aqui. Você pode ver, ó, o Senhor ouviu a minha oração, inclina os meus ouvidos e a minha súplica escuta. Palavra, né? É que eu falo, né? O Senhor ouviu a minha oração. Por isso que eu falo, é bom a gente orar, né? Porque que Deus ouve, né? Quando você inclina sua cabeça e fala com Deus, Ele vai ouvir essa oração. Talvez você pense que, eu sou falho, sou pecador, né? Eu não sou nada. Mas esse que Deus quer. Sabe por quê, irmão? Porque você está inclinando sua cabeça. Você está se humilhando para Deus. É esse que Deus quer. Deus não quer essas pessoas que só Ele que acha, que pode, que acontece. Não. Por isso que Deus estava lá, né? Com o seu povo. Ele foi atrás dos pequenininhos. E assim é nós, ó. Ele está atrás de nós, que é pequenininho. Talvez você ora pouquinho, mas é isso que Deus quer. Essa oração chega até o céu. Se você chora com sinceridade, né? Se você está pedindo a Deus a misericórdia para Deus tirar, né, os perseguidores, né? O pessoal que calúnia você, que está seguindo você. Ele tira, porque você está na humildade, está pedindo a Deus, está orando, você está ali na sua casa, ó Senhor, livra de todo mal, né? Assim como Jesus falou, ó Pai, tira dessa angústia, me livra desse mal,
nessa perseguição, né? Ele estava sozinho lá no monte. Enquanto os discípulos estavam dormindo, ele estava pedindo para o Pai. Jesus, hein? Agora nós, que somos pecador, que está ali, ó, né? Dia a dia. Então vamos pedir a Deus, né? Abaixar a cabeça, pedir a Deus a misericórdia. Que eu tenho certeza que vai estar junto com você, né? Não importa se tem sua família, se está buscando, não está, se está falando mal de você, não está. É você e Deus. Não importa. É importante você estar com Deus, né? Por isso que eu sempre trago essas palavrinhas, né? Como eu sempre falo, que eu diminui e o Senhor cresce na minha vida. Que eu não sou melhor que ninguém, né? Como eu falei, eu sou humilde, simples, mas uma palavra eu sempre tenho que levar para os meus amigos, minhas amigas que estão aí. Eu creio que Deus vai dar vitória, né? Você que está aí no grupo, o pessoal que gosta de orar. O que eu sempre falo também, não importa a religião, é importante você ouvir a palavra de Deus e pedir para Deus, obrigado Jesus por essa palavra, que Deus vai, né, te exaltar, né? É a mesma coisa a pessoa chegar para outra pessoa e falar para você, Jesus te ama, né? Jesus te quer, entendeu? Jesus é amor. Que palavra forte, né? Agora, se você virar as costas e falar que, não, Jesus me ama, eu estou passando um processo, faz isso não, irmão. Não, você não está virando as costas para a pessoa que está falando, você está virando as costas para Jesus. E ele vai cobrar naquele dia, entendeu? Em tudo que nós estamos fazendo aqui na terra, pode ser eu, você e outros aí. Deus vai cobrar. A conta vai chegar naquele dia, né? Talvez a gente fale naquele dia, mas pode ser amanhã. Que hoje a gente está aqui, e amanhã? Quantas pessoas estão morrendo, nem perdendo sua salvação, né? Então tem que tomar cuidado, irmão, né? Então por isso que é bom a gente ouvir um profeta falando, um pastor. Eles são um anjo. Ele está levando a palavra para você. Quando você está sã, você não quer saber. Mas na hora da dor, em cima da cama, aí você vai e chama, né? Deus ainda tem misericórdia, né? Então vamos pegar firme nessa palavra e deixar Deus trabalhar. Amém? E essa palavra eu trouxe hoje, né? Palavra forte, né? Perseguição, né? Assim como Jesus foi perseguido, nós também estamos sendo perseguidos, né? Então, e como eu falei no começo, esse aqui, ó, vai acabar, né? Vamos agradecer a Deus, pedir a força a Deus para Deus dar a vitória. Amém? Que eu creio por essa bênção que Deus me deu. E agradecendo todos os meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, por essa rica oportunidade, né? E eu creio que segue lá, irmão, né? Segue lá, dá uma forcinha para mim lá. Eu vou estar sempre aqui e em outro lugar, né? Na vez da estrada, onde eu estiver, eu vou estar falando de Deus, mostrando locais onde a gente sempre fala de espírito, algum lugar que a gente, né, se Deus está ali presente, eu vou falar também. Amém? Eu vou logo vou estar lá no meio do mato, orando, no meio do monte. Você que quer uma oração, né, manda lá para mim, né, escreve, Val, ora para o meu filho, ora para minha família, né, que eu vou estar orando aqui. Amém? Então vamos aproveitar, né, vou orar para vocês. Manda lá o nome, que eu vou falar o nome de vocês aqui, tá? E os irmãos que querem vir aqui, né? Quer contar uma benção, pode vir que as portas vão estar abertas, tá bom? É bom que Deus vai dar a vitória para você. Não fica acanhado não, que isso é muito importante, né? E os humilhados sejam exaltados diante de Deus. Amém? Agora, lembrando, feche os seus olhos e fala com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, o Pai, eu quero agradecer uma rica oportunidade, estar falando da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa, cada dia, Senhor, me dar sabedoria e trazer essa palavra para levar para o Teu povo, Pai. Não importa, Pai, quem seja, Pai. Não estou falando placa, Senhor, e nem de religião, mas sim da Tua palavra, Senhor. Deus, abençoa os católicos, os macumbeiros, né, os bandistas e até os ateus, ó Pai. Entra na vida deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos os pastores, ó Pai, que estiver me ouvindo, do outro lado aí no YouTube. Guarda eles, Senhor. Guarda os irmãos,
da igreja, Senhor. Todos, Pai. E aqueles que estão no hospital também, precisando de bênção, oração, vai encontro agora, Pai, na vida deles. Vai encontro nos presídios, Pai. Guarda aqueles inocentes, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, transformar a vida dele, o coração dele, Pai. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus, Pai. E assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, muito obrigado. Deus abençoe. A próxima vez eu vou trazer mais um copo de água. Deixar aqui para vocês tomar junto comigo. Tá? Eu tô aqui, ó, com esse, né? Óleo ungido, azeite, ó. Né? Isso aqui é bom, irmão, né? Quando a gente deitar, né, sair, é ungido, hein? Deus vai proteger. Amém? E tudo que é consagrado a Deus, você é todo liberto, né? Como diz a palavra, liberto. Nenhum mal vai encostar no seu lado. Amém? Que Deus abençoe. Que a paz esteja com todos os irmãos. Não esquece de dar um joinha lá, né? Segue lá meu canal, Val no Mundo Espiritual, né? Eu vou estar orando por vocês. Graças a Deus. Amém.